Se você tem uma curva que vai de um intervalo de números reais para o R3, então, quando você pegar um t nesse intervalo, ele vai ter que ir em 3 coordenadas. E aí, eu vou representar as coordenadas dessa função por f, ou seja, vai ser o número da primeira coordenada, o f. O g vai ser o número da segunda coordenada. E o h vai ser o número da terceira coordenada. F de t, g de t e h de t, porque esse vetor está variando quando você varia t. Isso enfatiza mais uma vez o fato da função ser chamada de função vetorial. E aí, você pode se perguntar, podemos calcular limites para funções vetoriais? E a resposta é sim, podemos calcular limites para funções vetoriais. E o limite de uma função vetorial vai ser simplesmente, o limite da função vetorial quando o t se aproxima do a, vai ser simplesmente o vetor dado pelos limites em cada entrada. Certo? E aí, a gente pode olhar alguns exemplos aqui. Vamos começar com o exemplo como sendo uma função r dada por r de t igual 3 entradas, né? 1 mais t ao cubo. Segunda entrada vai ser p elevado a menos t. E a terceira entrada, vou pegar como sendo seno de t sobre t. Isso daqui vai ser a nossa função vetorial. E eu te pergunto, quanto vale o limite, vou colocar aqui, o limite de r de t quando t vai para zero? Perceba que essa função, ela não está definida no zero, tá? Porque se você pegar t igual a zero, você vai ficar com a divisão por zero aqui. Então, essa função não está definida no zero. Mas, a gente pode calcular esse limite. E quanto vai ser esse limite? Só relembrando que, para calcular o limite de r de t, é calcular o limite das coordenadas. Então, temos que calcular primeiro, vou colocar aqui solução. Então, primeira coisa, vamos calcular o limite com t indo para zero de 1 mais t ao cubo. Isso aqui, sabemos do cálculo em uma variável que vai ser 1 mais o t ao cubo indo para zero vai dar zero, né? Então, isso aqui tudo dá 1. O próximo passo é calcular o limite da outra coordenada. Deixa eu mudar a cor da coordenada aqui, já que eu vou chamar a primeira coordenada de vermelho, a segunda de azul e a terceira de roxo. O próximo que a gente quer calcular é o limite com t indo para zero de t vezes e elevado a menos t. Esse aqui já é um pouquinho mais elaborado, né? Você tem t vezes e elevado a menos t, para onde será que isso aqui vai? Uma ideia é ver que t vezes e elevado a menos t é a mesma coisa que o limite de t sobre e elevado a t. Na verdade, acho que eu me passei, comi mosca, como diz a história, né? Porque a gente nem precisava, nem é tão elaborado assim na real. Porque veja que quando você manda o t para zero, e elevado a menos t está se aproximando de 1. Quando você manda o t para zero, o t vai para zero, obviamente. Então, esse daqui vai para 0 vezes 1, que é 0, na verdade. Então, era mais simples do que eu tinha pensado no reflexo. Digamos que o elaborado é o terceiro, que é o limite com o t indo para zero de seno de t sobre t. Mas esse aqui também é uma coisa que nós conhecemos do cálculo em uma variável, né? É um dos limites fundamentais. Que quando você divide seno de t por t, isso se aproxima de 1. E aí,
esse limite aqui, o limite de R de t quando t vai para zero, vai ser simplesmente o vetor, vou escrever aqui, o limite de R de t com t indo para zero, vai ser o vetor 1, que é o daqui, 0, 1. Ok? Espero que tenha ficado claro esse exemplo. E essa é a primeira ideia. Ok?